Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para iniciar o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, Tu és um Deus que cumpre as suas promessas. Tu és um Deus que cuida nos mínimos detalhes de nós. Nós somos preciosidade e raridade para Ti. Tens ciúmes de nós. Eu quero te agradecer, Jesus amado, por todas as bênçãos já alcançadas, por tudo que tenho, se tudo que tenho, Senhor, provei de Ti, ó Deus. Senhor, eu também quero te agradecer por Tua bondade, misericórdia e fidelidade, porque sei que estás a prover sempre o melhor para mim, para a minha família, para todos nós. Pai querido, venha ministrar em minha vida, neste devocional, e que venha ser bênção, venha ser, ó Pai, como um divisor de águas, que é a espada de dois gumes do Senhor, a Tua palavra. Que venhamos esclarecer e até, Jesus amado, aprendermos mais de Ti e tirarmos dúvidas, Senhor, sobre o que podemos e não devemos fazer. Pai, toma o lugar de primazia neste devocional. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu vou começar dizendo para vocês que há alguns dias atrás, mais precisamente uma semana, eu como posso dizer, entrei em oração por uma amiga, porque ela estava passando por um momento muito difícil e ficamos assustadas. Então eu entrei em oração por ela e perguntei: Senhor, por que estás permitindo que ela esteja passando por tudo isso? Se aprouve o Senhor na beleza de sua santidade, com sua autoridade, glória e majestade, me responder. Eu te peço que o Senhor me dê discernimento para entender. Sonda o meu coração, Paizinho, porque vejas que não estou a indagá-lo como uma pessoa indaga a sua autoridade, a sua soberania. Não, Senhor, verdadeiramente eu estou a perguntar-te, porque quero aprender mais de Ti e até mesmo entender melhor. Mas sei, Senhor, que o Senhor não me deve satisfação, muito menos explicação alguma, porque Tu és soberano. Tu fazes o que fazes e não dá e nem precisa dar explicação alguma. Mas se aprouve o Senhor responder-me, dê-me sabedoria para compreender o que estás a me responder. E se for necessário, falar com ela. E com um pouquinho de tempo, eu angustiada ainda, o Senhor me respondeu e me explicou e me trouxe à memória e me deu detalhes do porquê. Ali eu entendi, eu nem comentei com ela ainda sobre. Eu vou perguntar para Deus se devo, se posso, mas acho que já comentei algo, eu acho que ela já sabe, né? Acho que ela já tem uma noção do porquê. Mas sabe quando nós não compreendemos? Porque dói, porque machuca. Nós não gostamos de sofrer. E nem Deus gosta de nos fazer sofrer. Mas sabe, eu sou mãe, creio que algumas aqui também são, quem for, quem não é, foi filho. Já houve vezes
da minha mãe dizer para mim assim: eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Hoje você não entende, amanhã você vai entender quando você tiver seu filho. Isso é para o seu próprio bem. E eu falava assim: como é que pode ser para o meu próprio bem? Isso aí eu só vejo mal. Hoje eu tenho um filho e eu entendo. Repito para ele as mesmas coisas. E falo para ele: isso é para o seu próprio bem. Você vai ter filhos. E um dia você vai compreender. Filhos nós tratamos com amor, mas também temos que ter educação puxando a educação. Porque se não fizermos isso, o que vai acontecer é que simplesmente crescerão sem sabedoria alguma. Então, eu entendi que muitas das vezes nosso Pai Celestial precisa puxar as nossas rédeas, precisa nos parar, porque por nós mesmos nós não paramos. Por nós mesmos nós continuamos acelerados. Por quê? Porque esse mundo tudo é acelerado. Seja porque alguém vive aceleradamente, aí a outra pessoa acaba se acostumando com o aceleramento daquela pessoa, aí passa acelerada também, e aí o outro também, e o outro também. E aí isso passa de pessoa para pessoa. Tanto o aceleramento quanto o atraso. Então, nós devemos perguntar sim. Não é pecado perguntarmos para Deus sobre as coisas que Ele está fazendo. Mas tome cuidado em como você vai perguntar para Ele. Existe um modo certo de você perguntar. Primeiramente, tenha temor, tenha respeito. Ele não lhe deve, Ele não nos deve satisfação alguma. Você quer saber mais? Procure ter intimidade com Deus. Porque Jó fez muitas perguntas. Se vocês lerem o livro de Jó, vocês verão, nossa, ele perguntou isso, nossa, ele falou isso, nossa, mas no próprio livro de Jó, diz que com tudo o que Jó falou, em tudo o que Jó disse, ele não murmurou, ele não pecou. Entendeu? Como é que nós podemos estar passando por uma situação difícil, não murmurar e não pecar, mas também querer saber o porquê? É necessário que saibamos. E devemos sim perguntar a Deus e pedir para que Ele nos mostre, abra o nosso conhecimento, nos dê direcionamento, discernimento, entendimento, nos fale com clareza, com profundidade, comprimento, altura e largura. A palavra do Senhor nos ordena falarmos assim com Deus. E também, se pedirmos a Ele para que venha arrancar as traves, escamas, vendas dos nossos olhos, nós podemos enxergar o propósito daquele momento em que nós estamos passando. Porque Deus não faz nada, absolutamente nada, sem um propósito. Então, você tem dúvidas? Você quer perguntar para Deus? Pergunta. Primeiro se acalma. Vigia suas palavras, vigia o seu coração, vigia os seus pensamentos. Peça direcionamento ao Espírito Santo para que ele te ensine como você deve perguntar para Deus o que você quer perguntar. Peça para que ele interceda ao Pai por você, porque ali, enquanto você fala, e talvez você não saiba como falar, o Espírito Santo sabe. Então vamos aqui para o texto. Jó perguntou a Deus: por que eu tenho que sofrer tanto? Quantas vezes eu e você já não fizemos essa pergunta para Deus? Eu perguntei para Deus, como disse para vocês agora há pouco, por que a minha amiga estava passando por tudo aquilo e ele me respondeu. Então,
Deus responde, tá? Agora presta atenção, porque Ele pode te dar a resposta e você não gostar da resposta. Sim, eu também já perguntei por quê para mim e não gostei da resposta. Mas Ele não deixou de responder, tá? Ele me mostrou, você tá errado aqui, ali, 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 ali. Olha lá, olha o que você fez. Olha isso, 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 isso. Ontem mesmo ele puxou minha orelha. Achei tão lindo, tão amoroso o jeito como ele... Eu acho muito lindo e amoroso como ele fala comigo, como ele puxa minhas orelhas, como ele me ensina. Dói, dói. Mexe no nosso ego, coisa que nós não devemos ter. Porque é pecado. Como é que Deus vai agir em nós se o ego é maior? Aí é que entra. Senhor, que diminua eu, para que o Senhor cresça em mim. Maria perguntou a Deus, como se dará esse milagre, Jesus? Tem um louvor que diz assim, eu não sei como vais fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Então Maria perguntou a Deus, como se dará esse milagre, se eu sou virgem? E o anjo respondeu para ela, o Espírito de Deus descerá sobre ti. Zacarias perguntou a Deus, como poderei ter um filho nessa idade? Se eu não me engano, eu vou procurar, no caso, vou procurar saber se foi por causa disso que Zacarias ficou mudo até aos 6 meses ou 3 meses, não tenho certeza, de João Batista. Zacarias é pai de João Batista, primo de Jesus. Eu vou perguntar se foi depois dessa pergunta, vou procurar saber se foi depois desta pergunta que Zacarias ficou mudo. Deus trancou a boca de Zacarias. Mas ele perguntou. Perguntas revelam se existe fé no coração. Deus responde ao que deseja saber para colaborar com explicação. Então, acabei de entender que eu preciso te explicar o que foi que Deus me respondeu, amiga. Eu irei assim fazer, tá? Então, Deus responde ao que deseja saber para colaborar com explicação. Deus responde ao que deseja saber porque não consegue acreditar com repreensão. Verdade. Deus responde. Eu acho assim, se vocês pararem para analisar, creio que tenha sido por isso que Deus respondeu a Zacarias, trancando a boca dele, porque ele perguntou, como é que eu vou ter filho nessa idade? Ele não acreditou, entendeu? Então Deus o repreendeu. Deus responde ao que deseja saber porque precisa se consolar com revelação. Entendeu? Deus responde àquele que não é que está com curiosidade, ansiedade, não. Ele responde àquele que deseja saber porque precisa ser consolado. É um refrigério. Amém. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, lá em João, capítulo 7, versículo 17. A motivação das suas perguntas, preste atenção, tá, mãe? Presta atenção. A motivação das suas perguntas determinará
determinará a qualidade das suas respostas. Como acabamos de ver, ele pode responder com repreensão ou ele pode responder para acalmar, para consolar. Amém? Vamos aqui para o texto. Perguntar não é pecado. Deus não se incomoda com perguntas. Ele se importa com a motivação por trás delas. Perguntar a Deus é saudável, sim, quando o questionamento nasce de um coração que deseja compreender para obedecer. Mas quando as perguntas vêm de incredulidade, desconfiança ou rebeldia, na melhor das hipóteses, não se pode esperar nada além de repreensão, e sim, ele repreende. Ele tanto repreende que teve um dia, uma vez, que fui perguntar para ele e o Espírito Santo puxou minha orelha. Gente, puxou bonito. Falou, presta atenção como você vai falar. Opa, estou me recolhendo, me ensinando. Mas foi como se fosse assim, a minha mãe falando, tu presta atenção no que tu tá fazendo, hein, garota? Eu tomei um susto assim, eu falei, eita, gente, na hora me veio o temor, eu falei, Jesus, me perdoa já desde já. Aí eu parei um pouquinho, eu falei assim, com Deus não se brinca, não pode brincar, tem que prestar atenção no que vai falar e como vai falar, porque ele pode puxar minha orelha, não quero que ele puxe minha orelha, não. E a gente aprende, muitas das vezes, sendo puxada a orelha. Deus revela segredos a quem o teme, não a quem o desafia. Não vai desafiar Deus não, hein? Não faça isso. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Há perguntas que honram a Deus e outras que são pura manifestação de incredulidade. Zacarias perguntou que foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi exatamente por causa disso. Eu falei certo, então. Obrigada, Espírito Santo. Zacarias perguntou ao anjo como saberia que teria um filho. Olha isso. O que manifestava sua incredulidade. Gente, vocês precisam entender que não é só o que sai da boca, Deus sonda o coração, tá? Mas como é que numa pergunta simples dessa, como se sucederia isso, ele agiu de incredulidade? Porque Deus sondou o coração dele, viu que ele estava agindo por incredulidade. A pergunta dele era por incredulidade, porque ele não estava acreditando. Então, o que se manifestava era a sua incredulidade. Recebeu uma repreensão e ficou mudo. Ele ficou mudo. Isabel, sua mulher, gerou João Batista. Ô, glória! Maria perguntou ao mesmo anjo que foi lá, Gabriel, tá? Foi o anjo Gabriel, que foi lá entregar a mensagem de Deus para Maria. Maria, você vai conceber um filho e esse lhe dará o nome de Jesus e tudo mais. Tarará. E ela, como se dará isso? E no coração dela, eu acredito que ela ficou surpresa e perguntando-se assim, mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Eu não tive nada com o meu noivo, ele é meu noivo ainda. Então, foi respondida com graça. A diferença não estava na pergunta, mas no coração de quem perguntou, viu? Por isso, examine o seu coração antes de falar com Deus e de perguntar algo a Ele. Mas, olha isso, perguntar com fé atrai revelação. Perguntar com incredulidade trará repreensão. Atrará sim, mas peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6.
Quem ama a vontade de Deus pergunta para obedecer, não para entender. Não para entender. Então, amiga, eu preciso mesmo te dar a resposta, viu? Te dar a resposta para você obedecer. Ah, perguntar pode ser um sinal de humildade, quando parte de quem quer fazer o certo. O coração é ensinável, pergunta para se alinhar, não para resistir. Deus responde a perguntas sinceras, mas se cala diante da teimosia disfarçada de dúvida. Ah, como é que eu vou ser teimosa? Ah, você sabe, lá no seu coração você sabe. Você sabe quando você está agindo com teimosia, a gente sabe, né? Pois é, ele ama dialogar com os filhos. Ó, sabe como é que você pode, se você não tem noção? A nossa mãe falava assim: Fulano, vai fazer aquilo dali para mim. Aí você chega lá, finge que fez. Finge que varreu aquele cômodo, finge que varreu a casa. Aí ela vai lá e pergunta: Você fez? Ah, fiz. Ela já sabe se você fez ou não. Quando ela chega lá, ela tem certeza absoluta de que você não fez. Vai fazer o quê? Vai puxar suas orelhas. Ele ama dialogar com os filhos, mas resiste aos que o interrogam pelos motivos errados. Por que ele resiste? Porque ele não tem obrigação nenhuma de nos dar satisfação de nada. E acima de tudo isso, é verdade, eu concordo contigo, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo soprou para mim, porque ele é soberano. Ele não nos deve satisfação alguma. Ele foi o Deus, assim como ele disse para Jó. Jó, qual foi a parte que tu firmaste? Qual foi a que qual foi a parte que tu desce lá no firmamento? Qual foi? A qual côvado tu acrescentou no firmamento? Quantos côvados, quantos metros? Côvados é metro na nossa linguagem, tá? Tu acrescentou lá no firmamento, tu acrescentou no que eu fiz na terra. Ele perguntou para Jó. Então, Deus é conhecedor de toda a sabedoria. E Ele sabe muito bem quando eu e você estamos fazendo perguntas por curiosidade, estamos fazendo perguntas porque queremos aprender mais dele, entender mais a vontade dele. Ele sabe de tudo, ele sonda o nosso coração. Então, ele é soberano. E não nos precisa responder, mas tem misericórdia de nós e nos responde com amor, mas ele não responde a qualquer uma pergunta e nem a qualquer um de qualquer forma, não. Tá? Mas resiste aos que o interrogam pelos motivos errados. Quem pergunta para obedecer, cresce. Quem pergunta para questionar a autoridade divina, endurece o próprio coração. Entendeu? Quer saber? Pode perguntar, mas pense bem antes de fazê-lo. Tá bom? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, por sua misericórdia e fidelidade. Ó Pai, ministra em nós, através desse devocional, de forma extraordinária, e que venhamos ser intuídos a lhe perguntar, com sabedoria e com o coração puro, Senhor. Ministra em nós, nos ensina, ó Espírito de Deus, como devemos perguntar ao nosso Pai eterno, porque temos tanto para conhecer e aprender dele, que devemos sim perguntar, podemos sim perguntar, desde que saibamos como perguntar. Então, Espírito de Deus, ministra em nós, nos ensinando. Em minha vida, tu tens total autoridade e liberdade para me ensinar e me repreender quando eu assim fizer errado. Ó Pai, muito obrigada
por ministrar em nós. Louvado seja o nome do Senhor, continua ministrando em nós e nos ensinando, Pai querido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Até amanhã.